CoachCast no ar, mais um episódio para vocês que nos assistem no YouTube ou que nos ouvem pelas outras plataformas, como é o Spotify, Deezer, Apple, Google. E eu gostaria de agradecer o apoio da camisaria Fascínios, que tem 4 endereços, 2 aqui em São Paulo, Atibaia, Sorocaba, e no site deles, camisariafascínios.com.br, ou nas redes sociais, você ainda tem um desconto de 15% se colocar o código CoachCast. Então, aproveita que as camisas são lindas e a nossa convidada de hoje não deixa mentir, porque ela também conhece a Fascínios, muito tempo, conhece o Carlos, conhece o Jurandir e conhece a turma lá e as lojas. E super prazer te receber aqui, Wanda. Quem é Wanda? Oi, obrigada, Sérgio. Olha, realmente eu acho, posso confirmar tudo que você falou. As camisas são lindas. O Jura foi meu cliente, eu já chamo de Jura, porque você vê, já conheço há bastante tempo. Foi meu cliente e a gente trabalhou juntos há alguns anos. Aí o Carlos também é muito amigo e são pessoas incríveis. Que prazer estar aqui, prazer que ele esteja também apoiando o CoachCast, que acho que é bem legal, é importante para todo mundo. Enfim, bom, vou falar um pouquinho de mim, espero ajudar as pessoas, talvez inspirar, talvez dúvidas, enfim, o que vocês precisarem, o que vocês quiserem me contatar e falar comigo, eu estou à disposição de vocês. Vou contar um pouco do que aconteceu comigo, da minha vida, e aí, que vocês precisarem, estou à disposição. Na verdade, eu comecei vendo uma infância muito humilde, né? Eu morei na fazenda, numa fazenda em Itu. Meu pai trabalhava como um administrador, depois ele acabou sendo arrendando a granja, trabalhou como um granjeiro, aí vários anos eu trabalhei lá em Itu, e era uma infância difícil. Depois eu acabei trabalhando muito cedo, trabalho desde os 14 anos, e comecei trabalhando como balconista. E aí eu era balconista, conheci bem o varejo. Depois disso, eu fiz faculdade de letras, já em São Paulo, eu já vim para São Paulo, vim muito cedo, saí de casa com 18 anos. Aí eu vim para São Paulo e comecei a fazer faculdade, já porque eu tinha um trabalho de assistente administrativa na época, que era uma secretária. E aí fui secretária júnior, pleno, sênior, executiva bilíngue, e aí acabei caindo na área de tecnologia, lá em 95, na Compaq. A Compaq veio para o Brasil, estava explodindo, acabei indo para lá, e trabalhei lá como secretária executiva, e fui para uma área que é uma área de assuntos corporativos, que era um mix de tecnologia, né, com o entendimento do que era. A gente importava, na verdade, o conhecimento para aplicar no Brasil. E com incentivo, obviamente, do governo, então tinha muito contato lá com o Ministério da Ciência e Tecnologia, e tive mestres, assim, a Compaq teve funcionários e chefes e líderes incríveis que me ajudaram muito. Eu conheci gente muito legal lá. Meu chefe era fantástico, Fernando Loureiro, se estiver escutando, eu me lembro bastante de você, me fez crescer de monte, me deu muita força. E hoje ele está na Intel, um cara bem conceituado lá dentro, um cara bem legal e com muita experiência, muito competente. E depois de lá, começou já o boom da internet, eu fui para o Yahoo e lá sim eu conheci a internet de fato, aprendi bastante lá, aprendi o que era a internet, a gente fazia um pouco de tudo lá, e aprendi muito sobre os produtos, e-mail, na época tinha Geocities, que era quase blog, Geocities, aí tinha leilões, o Yahoo era muito grande, né, era um Google na época. E já com o estouro da bolha, eu saí de lá já pensando em e-commerce. E aí sim começou a minha trajetória com e-commerce, né? Já entendendo que a Amazon estava fazendo alguma coisa nos Estados Unidos e o Brasil estava ali já entrando nisso, já tínhamos Netshoes,
o Submarino, que depois veio a ser B2W, e comecei a minha carreira assim. Durante toda essa jornada com e-commerce, né? Com e-commerce, sabendo aí, aprendendo muito com os erros, porque o e-commerce era muito novo, a gente sabia muito pouco sobre e-commerce, e todas as funcionalidades de e-commerce aprendi na marra. O que eu acho que falta um pouco hoje dos líderes, até quando é muito grande, assim, eles são bem abrangentes, falta um pouco dessa parte mais da operação, né, que é importantíssimo para você liderar e para você também entender quais são os caminhos e os grandes desafios do e-commerce. O e-commerce não é nada fácil, né, é bem difícil, é difícil de você transpor o físico para o digital de uma maneira diferente e de uma maneira que seja eficiente, né? Então, os custos são bem apertados, então tem uma margem complicada, mas, de qualquer forma, você precisa de muita eficiência, eficiência na gestão, eficiência na operação e na liderança, porque é feito de gente, queira ou não queira, é feito de gente, né, Sérgio? Certeza, tudo, e desde aquela época, e você me lembrando aqui, eu também fui lá nos primórdios da internet, que eu, em 2001, já estava gerenciando um portal latino-americano de Olha, dermatologia, e eu peguei toda aquela onda ali também, eu estava estudando já, eu fiz curso no Senac, né, porque era o único que tinha, assim, curso de e-commerce e business, em 2000, e aí fui estudar aquilo, era tudo muito novo, né, bem interessante. E aí teve um rapaz que era um instrutor, ele trabalhava no Terra, já era uma cabeça bem rápida, era um cara todo assim, ele estava, digamos assim, numa velocidade diferente das coisas que até hoje, às vezes, a gente não vê ainda, né, essa sim. maturidade toda, mas bem interessante a tua trajetória. E voltando lá para Itu um pouquinho, quero só voltar um pouquinho no tempo, você faria tudo de novo igual? Ah, faria. Eu faria tudo de novo igual. Eu falo que agora, né? Depois dos 50, eu penso o seguinte: eu faria tudo de novo, do mesmo jeito, só que bem devagar. Parece que foi muito rápido. Eu faria tudo bem devagar, com mais calma, né? Talvez eu era muito ansiosa, era muito impaciente. Hoje eu tenho uma paciência que a experiência traz, né? Que falta, acho que quando a gente é jovem, né, é muito impaciente, muito impulsiva, era muito impulsiva, então acho que o que eu controlaria um pouco mais, aprenderia, escutaria mais, né? Porque o jovem escuta pouco, o jovem é chato, né? O jovem, ele é esperto e chato ao mesmo tempo, porque ele escuta pouco, ele erra bastante, porque ele também não escuta. Eu sou muito a favor de quem erra e errar rápido, acertar rápido também. Mas o jovem, no meu caso especificamente, era muito impulsiva, muito queria tudo na hora e do meu jeito. Eu, com 30 anos, e na época não tinha essas startups, com 30 anos eu achava que eu já devia ser diretora. Por que que eu não sou diretora? Né? E E a o pior gente é que sabe que falta, né? olha que interessante que você está falando. Hoje a gente está discutindo aí as gerações, porque, né, não, porque a geração Z, os millennials, a geração X, são todas diferentes. Gente, sempre foi mais ou menos parecido, né? Sempre Sempre, essa sempre. questão, quando você tinha 30, quando eu tinha 30, quando nós tínhamos 30, era assim, a gente tinha ansiedade igual, todo mundo tem. A gente achava que dominava tudo com 22 anos de idade, 25, né? Não era assim? A gente Oh, já sabe tudo. Aí quando a gente vai para os 30, vê, não, para lá, não é bem assim. Depois você chega nos 40, opa, não é bem assim mesmo. mesmo. Na É, verdade, quando você chega lá nos 40, você fala assim: nossa, eu não tinha a mínima condição de ser diretora com 30 anos. Como que eu queria? Daí você é começa a verdade. pensar, né? Mas é isso, essa impulsividade. Acho que eu faria tudo sim, só que com mais calma e talvez escutando mais, aprenderia mais, porque quando você tem mais paciência, você acaba aprendendo mais, né? Você escuta mais e tem esse equilíbrio, essa paciência
E assim, gostava que todos os testes que eu fazia dava isso, dava que eu era impulsiva e impaciente. Eu fiquei isso com a cabeça, quase traumatizou. Mas você vê, de fato, isso é o que você falou, das gerações, né? Eu tenho 2 filhos, né? Um tem 31, uma menina, 31, e um menino de 27. Os dois trabalham na área, Ah, que e, legal. e eu falo sempre isso para a Luísa, falo, controla a sua impulsividade, porque isso pode te levar ao erro, né? E lógico que eles têm mais informação que a gente tinha também, né, Sérgio? Sim, sim. Hoje eu tinha pouquíssima informação e assim, meus pais também não tinham muita condição de me ajudar com estrutura, e estrutura não só estrutura financeira, mas estrutura emocional, estrutura de apoio, né, estrutural e emocional para ajudar e a dar umas diretrizes. Diferente dessa direção que a gente dá hoje para os nossos filhos, de falar, olha, não vai ser legal ir por aqui, já fiz isso, tenta de outra maneira. Eu não tive muito isso. Então, acho que isso foi o grande ensinamento, assim, que a vida me deu, conseguir também passar para os meus filhos alguma coisa de legal, né? Um legado que você traz dessa experiência, que às vezes machucou e às vezes trouxe muita felicidade, mas você consegue dar aí um atalho, né? Olha, se eles escutarem, tá bom, porque nem é o que às vezes você escuta. Sem dúvida. E esse aprendizado tem que ser uma via de mão dupla, interessante isso, né? Nós temos que aprender, a gente que já passou dos 50 tem que aprender com os mais jovens também, porque eles têm muito a nos ensinar. E eles também têm que aprender. E às vezes também a gente não ouve, né? Que engraçado isso, né? Porque a gente parece que eu acompanho muito, né? Não só aqui pelo CoachCast, mas pela minha atuação profissional mesmo, eu acompanho muito essas questões de gerações, então, às vezes eu estou atendendo um coach com 60 anos e tem um outro lá na ponta, na mesma empresa, às vezes, dependendo do programa, que tem 25. Então, parece que eles têm que equalizar essa conversa, têm que se permitir aprender. Não, concordo super. Eu acho que, nossa, todo o crescimento que você tem com os filhos e que eles trazem de conhecimento, de uma visão de mundo diferente, você rejuvenesce também com eles, né? Você acaba aprendendo coisas que você quebra alguns paradigmas, algumas coisas que eu errava muito no passado, assim, de conceitual mesmo. E você vai quebrando paradigmas e preconceitos que você tinha com os jovens, que trazem uma visão muito diferente, né? Muito diferente de mundo, e a percepção é outra. Mas eu falo isso, olha, eu devo muito do que eu sou de profissional e de ser humano ao que eu tive de aprendizado com os meus filhos também, né? Do que eles trazem e do equilíbrio que eles trazem para a minha vida, trazendo aí uma maneira diferente de você enxergar o mundo, porque você enxerga através de muitos conceitos que você é criado, e você acaba, com o tempo, você ou enrijece ou você fica flexível. Graças a Deus, acho que eu fiquei mais flexível, acabei tendo uma visão muito melhorada, porque os jovens, eu não sei, eu tenho uma sensação que eles são mais solidários, que eles têm essa visão mais flexível e que eles são mais inclusivos do que a gente era, né, certamente. Então, isso traz para a gente um aprendizado muito valoroso, né? A gente tem muito valor isso. É verdade. E esse fator que você falou aí é muito importante. Hoje a gente tem que aceitar, porque a diversidade de ideias, a diversidade de pessoas, ela está muito evidente. A gente está navegando num mar que antes não se navegava muito no passado. Então, assim, muita informação, muita diversidade de culturas, e a gente tem que aceitar as coisas como elas são, sem dúvida, porque você estava falando no começo também sobre as lideranças, né, de ter um líder que entenda tudo isso, e as lideranças hoje também são, elas
são e estão passando por modificações, porque recentemente tivemos aí algumas polêmicas por líder lá que falou sobre mulheres CEO, e agora, recentemente, tem o Spotify que não vai deixar mais, não vai voltar para o presencial, então você vê que são muitas variáveis que o líder tem que estar pronto também para tudo isso. Ah, nem fala, porque você tem muita diversidade hoje, né? De você ver que tem pessoal que trabalha muito bem no presencial. Olha, eu tenho exemplo em casa. Meu filho adora o presencial, ele adora, ele gosta de relacionamento, embora seja um Gen Z, né? Sim. Já a Luísa não, já quer ficar mais em casa, adora o home office, tem o Uhum. tempo dela e trabalha com o tempo dela. Gozado, porque o Júlio, toda vez, ele me diz, não, eu sou uma pessoa de relacionamento. Eu sempre achei que a geração Z era uma geração mais digital e de menos contato físico. E parece que não, né? Parece que isso está caindo por terra. Acho que Eu acho tem que não é muito. por geração, hein, Wanda? Eu acho que não é por geração, né? Acho que é É por perfil. é o indivíduo, né? É o indivíduo. Acho que é perfil, é o jeito de cada um, e é isso, acho que a liderança tem que estar muito preparada para lidar com essa diversidade, até porque se você tiver um time que todo mundo é igual, não tem pensamento diferente, não tem criação, e você não tem como crescer, né? Se você não escuta o que é diferente do seu pensamento. E as pessoas diferentes trazem coisas muito importantes para você. Né? Você tem que ter essa abertura, o líder, principalmente, ele tem que ter essa abertura e saber conduzir essas diferenças, o que não é fácil. Porque normalmente você gosta que as pessoas façam do jeito que você faz. Tá? Né? Olha que interessante isso. Mas que bacana saber que seu filho também é um networker, ele adora fazer Ele é. network. Eu sempre, assim, desde, como eu te falei antes aqui, né, nos bastidores, eu também sempre fui de networking, por isso é um dos motivos que eu produzo aqui o CoachCast, além de inspirar pessoas, seja lá o momento que ele estiver na carreira, porque cada convidado, cada convidada que chega aqui traz um pedacinho de uma história que vai inspirar com certeza, como eu recebo vários relatos aí de muita gente que nos segue. Eu queria até que abrangesse mais pessoas, né? Mas é que é Sim. difícil a gente parar para, às vezes, ver um conteúdo sério, um conteúdo impactante, um conteúdo bacana. E até entendo, né, que a vida está corrida para todos. Mas eu sempre procuro também estar com o network. Estamos aqui hoje porque eu fiz networking, começou com o Carlos, depois Jurandir, depois Lisandra, que te indicou. Olha que Olha só, bacana. Quero deixar um abraço aqui para a Lisandra também e agradecer a indicação, que eu foi super. também, da mesma forma, agradeço pela indicação. Mas eu acho isso, acho que esse networking, meu filho que gosta muito, esses jovens que gostam muito de networking, acho bem importante para a liderança, e com isso fui construindo essa minha carreira, porque eu fui líder mais velha, eu imagino que com 35 eu comecei a minha gestão, foi difícil, né, porque para o e-commerce, que era na época, você tinha pouquíssimos líderes para ser um mentor, né? Eu tinha mais assim que me virar sozinha. Então faltou um pouco. Eu tive toda uma estrutura, como eu falei antes, de líderes fantásticos que você tem como exemplo. Eu acho que isso do presencial me ajudou muito, porque você também aprende enxergando comportamento, né? Vendo como é que é uma situação difícil, como que o seu líder sai disso. Acho que isso ajuda demais. Eu falo sempre isso para os meus filhos, para os meus subordinados. É importante que você observe como que o seu líder sai de uma situação difícil. E aí você vai aprendendo, lógico, que você sempre junta o que é você, né, e disso sai a sua própria pessoa. Mas foi com isso que eu fui construindo e acabei sendo líder cedo e construindo a minha equipe, com o tempo eu fui vendo, o Sérgio,
que você precisa ter uma equipe muito diversificada, que você não pode ter uma equipe que ela seja muito parecida com você, porque isso ele não te traz um crescimento. E fui tendo isso, e foi graças a Deus, aprendi cedo com isso, tive equipes diferentes, equipes que tinham uma brigaiada, assim, brigavam, e vinham falar comigo, eu falava, gente, olha esse lado, olha o outro lado, mas acho que sempre foi muito, muito próspero. E aí eu passei por lideranças do varejo, M. Martin, Trousseau, Hope. Na Hope fiquei 10 anos. Aí na Hope eu tive passei por implementações, B2C, B2B, Omnichannel, e aí eu aprendi um pouco sobre esse mundo de tecnologia, mas não só o front, né? Também um pouco do back, também, porque o e-commerce, você é quase uma mini empresa lá dentro da tua empresa, então você tem toda a parte financeira que era diferente, a parte de logística, a parte de marketing, vendas, é tudo tão diferente que acabei aprendendo um pouco de todos. Isso me fez uma profissional muito mais completa, porque acabei aprendendo de todas as áreas e até programar, acabei programando, porque assim, se chega lá, fala, putz, não sei, acabei entrando nos códigos da vida para entender mais e saber cobrar melhor também, porque não é fácil. E aí, com isso, eu acho que fiz a minha transição, né? Não foi fácil, eu passei ainda, depois da roupa, ainda passei mais varejo e indústria, eu queria, aí eu consegui traçar uma coisa que me falavam sempre, você tem que ser dona da sua carreira, né? E você tem que conduzir isso. Só que, Sérgio, quando a gente precisa de grana, não tem muito como ser dona da carreira, né? Você precisa de dinheiro para sobreviver, você vai fazendo, isso vai acontecendo na tua vida, né? Se, tem as oportunidades, eu acho que você tem que pegar essas oportunidades, acabar utilizando isso como um trampolim, mas não é nada fácil você falar, tá bom, você tem que conduzir a sua carreira. Se você não quer isso, você busca outra coisa. Mas às vezes não é assim que funciona. É verdade, eu concordo contigo, e até porque, como você falou, poxa, eu estou num momento aqui que até eu sei, pode ser que eu saiba o que eu quero, para onde eu quero ir. Porém, às vezes eu preciso pagar minhas contas, eu não tenho sequer um dinheiro para fazer um MBA, para me especializar numa boa de uma escola que vai ter uma referência, que às vezes é isso, né? E você falando aí agora, né, que eu estava vendo aqui no seu LinkedIn também, que você, bacharel em letras, como você disse, e foi até programar lá na frente. Você foi aprendendo intuitivamente, organicamente, foi aprendendo. Fui aprendendo pela necessidade, né? Pela necessidade, fui aprendendo, mas não eram. E tive medos também, sabe? Claro. Muitas vezes eu fui convidada para ser palestrante, depois, no meio do caminho, eu falava assim, gente, que ideia! Que ideia é essa de aceitar? E, assim, umas coisas que podiam paralisar, mas não paralisavam, acabava que, vou. Então, acho que era combustível, essa adrenalina dava combustível para você. Depois, sim, até que foi fácil. Mas são coisas que você vai aprendendo, né, no caminho, você vai falando, puxa vida, mas não é que, eu conduzi isso e você traça, não é uma linha reta que você fala assim, tá bom, eu sou hoje isso, eu vou chegar naquilo, para isso eu tenho esse passo. Se fosse assim, né, não é simples, tão simples assim, ainda mais para quem vem de baixo, né? Quem vem de uma situação econômica difícil, que hoje eu acho que o que eu posso contribuir é com essas pessoas que vêm dessa situação difícil, que não vê muita saída, que fala, pô, como? Como é que... Hoje eu sou empresária, né? Então, assim, foi difícil, não foi uma coisa simples, e não aconteceu de uma hora para outra. Todas as decisões foram difíceis, e algumas coisas, simplesmente, eu agarrei a oportunidade. E é por isso que acabei chegando onde cheguei. Mas
é difícil, não é uma coisa tão simples, acho que tem muita luta aí, o que eu acho que, assim, eu tenho de grande qualidade é a persistência. Uhum. Eu acho que muita gente não chega a ser um grande líder porque falta essa persistência, porque é duro, chega numa hora e você fala, tem vontade de desistir disso, tá louco, você não precisa ser líder porque eu vou ser qualquer coisa aqui, você é um analista e é tão mais tranquilo do que ser tão cobrado, né, porque o líder, ele vai crescendo e ele vai crescendo com ele aquela responsabilidade, ele vai sendo cada vez mais pressionado por responsabilidades que ele deve ter. Então, não é simples, tá, também, é É difícil. verdade. É uma trajetória, a gente tem que ter. Você falou uma coisa muito legal aí, que é a persistência, né? Que ela vem junto com a consistência, porque é preciso ser consistente também para chegar onde você chegou, né? Porque você sai de lá, olha, se a gente pegar lá esses anos todos, nas suas experiências, né? Saiu do método de engenharia, né? Em 1989, olha, como secretária executiva, e foi indo, Compaq, Yahoo. Olha o salto aqui que você deu, né? Olha que Sim, bacana. Então, assim, sim, né, não, todas essas empresas que eu passei, e assim, algumas eu falo assim, gente, será que eu vou dar conta, né? Porque você passa por algumas empresas que são gigantes, e eu, graças a Deus, tive essa oportunidade, mas, assim, é o que eu te falei, o medo vinha, mas não paralisava, será que vou dar conta ou não? vai com Mas, medo. vai com medo mesmo, vai com medo, se você Que tiver medo, legal. vai com medo mesmo. Olha só, a gente poderia ficar batendo papo aqui por muito mais tempo, estamos chegando quase no finalzinho, né? Vamos passar rápido, hein? Nem fale, passou muito. E eu queria que você trouxesse para a gente assim como você se mantém atualizada hoje. Você que é pessoa de tecnologia, você é pessoa de letras, né? Vem lá, a base é, é, é o estudo, né, das palavras. Como é que você mantém atualizada hoje com esse monte de informação? Ô, Sérgio, bom, eu tenho uma empresa, né? A minha empresa é a Avenida CX, ela é uma empresa de consultoria estratégica e de tecnologia, né? Focada muito na parte digital. Uhum. Então, eu tenho que aprender todo dia, eu tenho que me atualizar. O que que eu faço? Eu leio muito, e tem muita coisa gratuita na internet, eu queria dizer isso, porque tem pessoas que falam assim, poxa, mas que curso que eu faço? Tem cursos fantásticos, eu fiz cursos na GV, EasyCom, eu sou curadora lá da Escola Superior de E-Commerce, ela é ótima, também tem um MBA fantástico para quem quiser fazer de e-commerce, mas para quem não tem grana, quem não consegue, tem muita coisa gratuita na internet, muita coisa que você pode estudar, dado está muito em alta, então procure dado. Eu procuro muito buscar coisas que eu não tenho ideia do que é. Há pouco tempo a gente lançou um e-book só de inteligência artificial. A gente fez um estudo, um levantamento de mais de 110 ferramentas de inteligência artificial, escolhemos 28 delas com comparativo, o que é melhor, com aplicação. Esse book a gente acabou lançando com um parceiro, que é a Varejo 180, na NRF, eu vou para a NRF, normalmente todos os anos, lá tem muita coisa legal, tem startups que você traz muita teoria, muita prática, então tem coisa bem legal que você acaba se atualizando. Mas eu leio bastante, eu escuto muito podcast, eu acho que é importante, o pessoal que pensa que isso não é bom e que não tem tempo, parem um tempo para escutar, porque traz muita coisa legal, traz muita informação e você tem conteúdo de qualidade. Eu acho que eu preciso, pela minha profissão, eu preciso ver redes sociais, eu preciso estar antenada em tudo, mas eu recomendo que as pessoas procurem conteúdo de mais qualidade na internet do que só rede social. Acho que isso é importante. É o que eu uso para mim e que tem dado certo. Que legal, que legal.
E você tem o hábito de ler também? Assim, Ah, livro? eu leio um monte, Sérgio, eu leio um Ah, que monte, legal. e eu leio pouco de tudo, e às vezes eu estou com 3 livros ao mesmo tempo, começo a ler, eu leio bastante. É que antes eu lia muito, tudo focado na minha carreira. Então, era muita coisa voltada a negócio. E aí eu comecei a ler agora coisas diferentes, sabe? Eu gosto muito de cozinha também. Hum, Então, eu comecei a ler coisas diferentes, comecei a ler romance, comecei a ler histórias, para sair um pouco desse mundo só do negócio. Mas, hum. sim, negócio, investimento, negócios, hábitos, enfim, todos esses livros que são mais legais. Então, fiquem atentos aqui à leitura, o estudo, não necessariamente sentar na faculdade, mas estudar várias coisas, tem várias formas de estudar. A Wanda nos deu uma dica preciosíssima. A internet está cheia de conteúdo. A internet, na verdade, é um mestrado a céu aberto, que basta você fazer uma curadoria bem eficiente para você extrair dali o que você quiser. Tem muito conteúdo de qualidade, com certeza. Tem mesmo. Wanda, super obrigado pela sua presença aqui. E antes da gente terminar, como é que as pessoas se conectam contigo? Eu estou no LinkedIn, Wanda G. Dias, barra Wanda G. Dias, quem quiser falar comigo, e quem quiser entrar em contato com a Avenida CX, eu atenderei com o máximo prazer. Olha aí. Então, gente, vamos lá. Ó. Wanda G. Dias no LinkedIn. Vai estar aqui também na descrição desse episódio. E eu só tenho que agradecer pela generosidade, pela gentileza de vir aqui, uma simpatia. Super obrigado, Wanda. Eu que agradeço, Sérgio, muito obrigada, obrigada pelo convite, e precisando, estou à disposição. Excelente. E para você que nos assistiu ou nos ouviu, por favor, compartilhe com quem você acha que vale a pena esse episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.